Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, podendo nos encontrar para o estudo da Palavra de Deus. Eu tenho orado por você, tenho pedido a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, que Deus nos conceda a graça de termos uma instrução do Espírito Santo, aplicando a Palavra de Deus ao nosso coração, estruturando a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento na Palavra de Deus, de modo que essas verdades te dê toda a segurança da garantia da vida eterna, de um caminhar com Deus, de depender desse Deus, de servir a esse Deus, de se comprometer com Ele de forma fiel, de forma integral, em dedicação, dando prioridade ao ser de Deus, a uma comunhão com Deus, à sua obra, à frequência da sua obra, no servir na causa do Senhor. Nós temos estudado sobre a conversão. A conversão, ela pertence ao ato regenerador de Deus, que nós falamos no vídeo passado sobre a regeneração. Embora ela esteja ligada ao ato judicial de Deus, que é o aspecto da justificação, a conversão, primariamente, ela se refere ao ato regenerador de Deus na vida do pecador. O que isso implica? É que a regeneração, a conversão, ela, na verdade, a conversão em si, ela não altera o estado do pecador, e sim a sua condição de pecador miserável, corrompido. Enquanto a justificação, ela muda o nosso estado, nós estávamos condenados e agora somos declarados justos. Então a conversão ela está basicamente ligada àquilo que é a sua condição, a minha condição fora da pessoa de Cristo. Embora, como eu mencionei, ela esteja ligada às operações na esfera da justificação, da regeneração, a gente precisa entender que a conversão é mudar a nossa condição de pecador, para ver que nós temos um coração tão mau, tão corrompido, e Deus então muda a nossa condição. Na conversão, o homem se torna plenamente consciente do fato de que ele é digno de toda a condenação, de toda a ira de Deus. A conversão é isso, olha, ele se torna consciente, ele consegue entender que está debaixo de uma condenação, ele está debaixo da ira de Deus, e isso leva ao reconhecimento desse fato, olha, eu estou condenado, eu estou debaixo da ira de Deus, eu serei lançado ao inferno. A conversão faz isso com o pecador. E mais, ela leva esse pecador a uma maior manifestação de fé em Jesus Cristo. Quando ela toma consciência de que está condenada, de que está debaixo da ira de Deus, ela também, por fé, que a regeneração dará a ela um novo coração e o entendimento e a fé, de modo que agora, pela conversão, ela toma conhecimento da fé em Jesus Cristo, e ela então deposita toda a fé em Cristo, toda a confiança em Cristo. Ela crê absolutamente de que a salvação em Cristo é para ela. Então veja bem, esse pecador, essa pessoa, na sua conversão, toma consciência clara do seu estado pecaminoso, da sua condição pecaminosa, de que ele está condenado, está debaixo da ira de Deus, e ao mesmo tempo essa conversão, juntamente com a fé, dá a ela a confiança, a segurança de olhar para Cristo, para a sua obra redentora, para o seu sacrifício, confiar nele e crer que ele está salvo. E essa fé, por sua vez, ela se apropria da justiça de Cristo. Então veja bem, a conversão é a consciência transformada por Deus na regeneração. Essa conversão entende que eu sou pecador, eu estou condenado, eu estou debaixo da ira de Deus, mas há a fé que diz que há um Cristo que morreu em meu lugar, que é meu Salvador, então eu deposito toda a confiança nele, eu creio que a minha salvação está nele. E a conversão faz com que eu conscientemente me aproprio dessa fé como meio de crer na justiça de Cristo. A conversão me leva a crer na justiça de Cristo, de que é fundamental para a minha justificação. Se eu creio que Jesus morreu em meu lugar e que a sua morte me justifica de todo pecado, que a justiça dele me declara justo,
Então eu estou fundamentado de que eu sou justificado pela fé na obra justificadora na justiça de Cristo. Na conversão, o homem é despertado para que alegremente, ele tenha alegria na garantia de que todos os seus pecados foram perdoados com base nos méritos de Jesus. Então veja bem, na conversão, o homem é despertado para alegremente confiar em Cristo Jesus, na sua justiça, de que todos os seus pecados foram perdoados pelos méritos de Cristo, pela sua justiça, ele é declarado justo. Contudo, a conversão ela ocorre não no subconsciente da pessoa, mas na vida consciente do pecador. Isso não significa que a conversão não está lá enraizada, lá no subconsciente, A regeneração vem, recria o coração, lhe dá a fé, dá um novo coração, coloca os mandamentos de Deus ali no coração do pecador. E essa conversão então dá a esse subconsciente de que há um entendimento ali, de que ele precisa tomar uma atitude e ele precisa agir. E essa conversão então ela vai agir no consciente, É um efeito direto da regeneração, é uma ação regeneradora, é aquela regeneração que faz com que você se torne nova criatura conscientemente, de que você deixa as coisas velhas para trás e você agora se torna nova criatura, você se fez uma nova criatura. Então veja bem, é um ato, é um efeito direto da regeneração no seu coração. Isso inclui que as transações das operações da nova vida começam lá no subconsciente, mas precisa atingir o consciente. As transformações são feitas pela regeneração, pelo agir do Espírito Santo, de forma sobrenatural, tirando o coração de pedra, dando um coração de carne, aplicando a lei de Deus ao nosso coração, nos dando a fé para que a gente crê. Então o subconsciente está sendo moldado e transformado pelo Espírito, de modo que agora o pecador, pela conversão de forma consciente, ele vai tomar as suas decisões. Então vejam bem, enquanto a conversão ela começa lá no subconsciente, o ato completo do Espírito Santo de regenerar e de converter o pecador alcança a vida plena consciente do pecador, levando a ele a declarar sua fé em Cristo, a confiar na pessoa e obra de Cristo, a confiar na justiça de Cristo e confiar que todos os seus pecados foram perdoados. Isso traz à tona a estreita relação entre regeneração e conversão. O que isso implica? Isso implica que uma conversão que não esteja enraizada na regeneração, ela não é uma conversão verdadeira. A conversão, ela não é remorso, ela não é choro, ela não é lágrimas, ela não é mero sentimento. A conversão, ela está enraizada na regeneração. Se o Espírito Santo te recriou, ele te deu um novo coração, ele colocou a lei de Deus no seu coração, ele passou a habitar no seu coração, ele te concedeu a fé, agora ele faz com que conscientemente você agora tome as decisões. Então a conversão, ela é fruto dessa regeneração que vai te dando consciência de todas as verdades de Deus no Evangelho, para que você pela fé tome consciência, entendimento, olha, sou pecador, condenado, debaixo da ira de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, e ele morreu em meu lugar, me substituiu, pagou pelos meus pecados. E a consciência diz assim, então eu creio nesse Cristo, eu creio na sua pessoa, eu creio na sua obra, eu creio que a justiça dele é suficiente para me declarar justo. E eu confio nele e eu descanso nele. Então, a conversão genuína, ela está enraizada na regeneração. Ela procede, como fruto dessa regeneração, trabalhando o subconsciente, mas atingindo o nosso consciente de forma racional, inteligível, de modo que nós temos confiança plena, alegria plena e descansamos na justiça de Cristo, na sua obra, na sua pessoa, e de que todos os pecados foram perdoados e que nós estamos plenamente salvos. O outro aspecto é, a conversão marca o início
consciente, não só de que o velho homem, né, foi mortificado, aprisionado, mas como também nós passamos a fugir do pecado, a abandonar o pecado, a deixar o pecado para trás. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vejam bem, é a colocação do novo homem, é um esforço pela santidade de uma vida consagrada a Deus. Então, abandonar o pecado, mortificar o velho homem e dar prosseguimento para esse novo homem, alimentar esse novo homem de forma consciente. Agora, um esforço para a vida de santidade. Na regeneração, o princípio pecaminoso da vida antiga foi substituído para o novo. O coração de pedra é tirado e é dado um coração de carne. A lei de Deus é colocada dentro do nosso coração. Então vejam bem, é substituído pelo princípio do sagrado da nova vida. Nós agora caminhamos em uma outra direção. Então, essa transição, ela penetra o consciente, né? O entendimento, isso é entendido, isso é racional. Então eu entendo, olha, foi tirado o coração de pedra, foi dado um coração de carne, foi colocado a lei de Deus no meu coração, o Espírito Santo habita em mim, me transformando em uma nova criatura para a nova direção de Deus. Eu não caminho mais para a direção contrária a Deus, e eu caminho em direção a Deus. Isso de forma consciente. É isso que a conversão faz conosco. A conversão ela não veio para nos fazer chorar, meramente nos entristecer, mas de forma consciente dar esse entendimento. Olha, foi implantado um novo coração em mim, foi tirado o coração de pedra, foi colocado uma restauração da lei de Deus no meu coração, o Espírito passou a habitar em mim, eu fui transformado em uma nova criatura para a nova direção, a direção ao ser Deus, ou a direção de ir em direção a Deus. O pecador, conscientemente, ele precisa abandonar a sua velha natureza pecaminosa e se voltar para uma vida de comunhão com Deus e dedicada a Deus. Vejam, abandonar a vida de pecado, a velha direção, o velho homem, mortificar. A conversão te conscientiza que agora você caminha em direção a Deus, em dedicação a Deus, buscando uma vida de comunhão com Deus em plena santidade. Isso não significa, entretanto, que a luta contra o velho homem acabou e foi encerrada. Não, ela continuará conosco enquanto nós vivemos nessa terra. Paulo fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. Então nós temos que mortificar, como ele fala em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, mortificar de forma consciente, inteligível, deliberada, de que nós agora estamos convertidos em direção a Deus, em comunhão com Deus, seguindo os princípios de santidade de Deus e obedecendo a Deus. Nós continuaremos outros pontos no próximo vídeo. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, a sua igreja, e Deus nos conceda essa consciência da conversão e vivamos para a glória dele. Até mais e um abraço.